Livro de Êxodo, capítulo 3. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus e dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá pois agora e eu os envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Até o verso 10, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bom conosco, tem nos abençoado, tem sustentado as nossas vidas, e nós te agradecemos por esse privilégio nessa noite. Ó Deus, onde reunidos para adorá-lo, lhe pedimos que o Senhor, ó Deus, pela graça e misericórdia, fale aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, acalme os nossos corações, aquieta, Senhor, os nossos corações, e que o Senhor, ó Deus, mediante o poder do Espírito Santo, esteja iluminando as nossas mentes, ó Deus, e ministrando poderosamente em nossos corações, para a glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A história de Moisés, ela tem alguns aspectos assim importantes. Hoje, quando você olha para trás, você, de fato, vê que Moisés é não só um grande líder, mas um dos grandes homens da história da humanidade. É um grande profeta. Mas ele tem algumas questões que precisamos não só olhar, mas perceber, porque é um ser humano como nós, que vive os seus dramas pessoais, e acima de todas as coisas, há um momento muito especial na vida de Moisés, quando ele é, de fato, confrontado, resgatado, transformado por Deus, para exercer um grande ministério, uma grande obra, que Deus havia então proposto. Muito bem, a história de Moisés é clássica, ou seja, ele foi criado pela filha de Faraó. Então ele é criado segundo os costumes dos egípcios. Ele é criado dentro do contexto do palácio, mas sendo hebreu, os hebreus escravos. Então um escravo é criado dentro de um palácio como filho da filha de Faraó. Então há de fato uma questão de identidade misturada, complicada para a vida de Moisés. Então ele vive esse drama. E esse drama ele entra num clímax quando ele está andando por ali, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele não aceita isso.
vai em defesa do hebreu, mata o egípcio e é confrontado pelo cara que ele quis ajudar. Então ele se perde nesse tempo e foge. Ele sai de perto dos irmãos, dos hebreus, sai de dentro do palácio e vai para o deserto. Ele foge de tudo e vai viver no deserto, e ali ele vive durante 40 anos. Então não é uma história simples, não é uma história fácil, é uma história extremamente complicada, a história de Moisés. Se casa ali, né, no deserto, e de repente, num dia qualquer da vida costumeira de Moisés, eu gosto de olhar esses detalhes, porque é exatamente nesses dias costumeiros, nesses dias que a gente não espera, que a gente está fazendo o trivial, o normal, e de repente Deus se manifesta, Deus chama a nossa atenção, Deus ministra nas nossas vidas. São dias assim. Às vezes a gente acha que a gente precisa de toda uma preparação espiritual, alguma coisa, para Deus se manifestar. E na maioria das vezes não é assim. Se você pega o chamado dos homens de Deus, as mulheres de Deus, eles estão vivenciando as suas experiências dos dias normais da vida. Assim foram com os discípulos de Jesus, assim foi com Moisés, os profetas menores, e assim, todos estavam em suas atividades normais. E de repente Deus chama. E assim como Moisés, ele está pastoreando o rebanho num lugar, no Monte Horebe, o Monte Santo de Deus. O que é diferente, não é a sarça pegar fogo. Às vezes a gente acha que é a questão da sarça, e não é a sarça. A questão é que ela não se consumia. O que chama a atenção de Moisés não era a sarça pegar fogo, porque era um lugar muito quente. Arbusto seco, um lugar muito quente, geralmente dá combustão, pega fogo, mas não terminar, não acabar, foi o que chamou a atenção de Moisés. Então ele vai lá ver o que estava acontecendo. E quando ele chega, Deus então fala com ele, Deus chama a atenção dele. Primeiro, eu vejo o resgate da identidade. O resgate da identidade de Moisés. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo, e eu então te chamo para você ser este líder que vai libertar o meu povo. Então é o resgate, é chamar Moisés e dizer, Moisés, eu sei quem você é a pessoa que eu escolhi para libertar o meu povo da escravidão dos egípcios. O resgate da identidade, ele é extremamente essencial, importante para as nossas vidas, quando nós nos deparamos, às vezes, com os nossos próprios conflitos em relação à nossa relação com Deus. Ou seja, de fato, quem é Deus? Quem é esse Pai Todo-Poderoso? Quem é esse Deus que tantos falam, que nós lemos nas Escrituras, que criou os céus e a terra, o universo, mantém todas as coisas? Que Deus é esse? E é em Cristo Jesus, quando nós nos deparamos com a verdade absoluta da cruz, aquilo que Ele fez por nós, na cruz do Calvário, ou seja, Ele morre no meu lugar. Você tem noção do que é isso? De verdade? Você percebe que não é uma historinha, que é uma realidade profunda? A morte de Jesus na cruz é assumir o meu lugar, é assumir o seu lugar, o nosso lugar, nos resgatar, nos tirar dessa absoluta escuridão, falta de identidade, nos transportar para o reino do Filho do seu amor, revelar o Pai que temos, que é de fato o Criador de todas as coisas, chamar a nossa atenção no sentido básico, dizer, olha, você, meu querido que está aqui, você que está falando com todos, vocês são filhos amados do Deus eterno, que não poupou o seu próprio Filho para resgatar, mostrar quem é você, te dar a você, não a oportunidade, mas te dar a você esta grandeza de ser chamado Filho de Deus. Isso é excepcional. E o resgate da identidade
proporcionou não só a Moisés, mas nos proporciona a cumprir uma grande missão, que é a missão da restauração, da libertação, da transformação de várias outras pessoas. No caso específico de Moisés, era o seu povo, escravo, vivendo a violência de uma escravidão, de uma opressão, debaixo do jugo de um outro povo. E que por gerações eles estão clamando por libertação. Por gerações eles estão pedindo por libertação profunda, sair do Egito, sair do contexto da escravidão. Os filhos, os netos, os bisnetos, daqueles que chegaram ao Egito por causa da fome na época de José. Então toda uma nação, todo um povo, clama, anseia por essa libertação. E lá, distante, no Monte Horebe, Deus então resgata um homem, traz a ele a identidade do seu povo, a identidade de quem é o Deus do seu povo, para poder descer e ir lá e libertar aquele povo. É uma grande obra. E toda grande obra propõe um grande desafio. Toda grande obra nos chama a não só uma reflexão, mas um posicionamento, uma decisão. Toda grande obra. Nós temos uma grande obra. Nós temos. Nós fomos chamados para exercer uma grande obra, para realizar uma grande obra. Todos nós. Então nós temos um desafio. Nós temos uma decisão a tomar acerca desta grande obra que é proclamar o Evangelho, proclamar a libertação, proclamar a redenção, proclamar a transformação na vida de muitas pessoas. O povo vivia debaixo de violência. O povo vivia debaixo de opressão, de angústia, de medo. Não ter noção do que vai acontecer amanhã, não saber de fato sobre nada. Viver absolutamente debaixo da opressão. Aí eu fico pensando nas pessoas que conhecemos, as pessoas que vivem isso profundamente, na escuridão, na angústia, no medo, na inconstância, e absurdamente não sabem para onde ir, apenas sobrevivem, apenas vivem, vão com a maré, por aí. Mas Deus nos chamou, você me chamou para fazermos uma grande obra. E Moisés então começa a fazer algumas coisas que costumeiramente a gente faz. Primeira grande questão de Moisés. Ele diz, não sou capaz de fazer isso. Não sou capaz de fazer isso. E a gente faz isso o tempo todo. A gente se esconde um pouco. Fala, não sou capaz. Conte, não sou capaz. Prega o Evangelho, não sou capaz. Ele diz assim, não posso. Quem sou eu para chegar lá diante do faraó? Quem sou eu? Mas assim que às vezes a gente pensa. Eu sempre falo aqui uma coisa. Você sabe contar uma história? Qual a melhor história que você pode contar acerca da grande transformação que o Evangelho fez na vida? A sua. Conte a sua história. Ou no mínimo conte a história de alguém mais próximo de você. Mas conte a história. Conte aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Você é capaz de contar a sua história? Sim. Isso é importante. Porque quando você revela o que Deus fez na sua vida, você não só se identifica com o Criador, mas você chama a atenção daquele que está te ouvindo para você.
E Deus diz para Moisés: Moisés, eu estou com você. Você não vai sozinho. Você não vai sozinho, então conte a sua história, porque você não está sozinho. Eu vou com você, Moisés. E é isso que eu gostaria de dizer nessa noite para nós. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Então nunca estamos sozinhos. Podemos contar a nossa história, contar as boas novas do Evangelho, contar as boas novas de salvação para a vida das pessoas que estão aí perdidas. Conte a história. Às vezes a gente não tem história para contar. Talvez seja isso o problema. Eu não tenho história para contar. Talvez seja um outro problema, uma outra questão, quando a gente não tem uma história para contar acerca daquilo que o Evangelho produziu dentro de nós, nas nossas vidas, o tempo todo. Talvez seja um chamado de Deus para nós. Segunda questão de Moisés. Eu vou chegar lá e vou falar que eu estou indo lá em nome de quem? Autoridade. Primeiro a capacidade, agora a questão de autoridade. Ou seja, eu não tenho autoridade para chegar lá. Eu vou falar em nome de quem? Eu vou dizer o quê? Aí Deus disse: Moisés, eu sou, me enviou a vós outros. É uma alusão ao grande eu sou, desde o princípio de todas as coisas ao final de todas as coisas. E numa conversa que Jesus teve com os fariseus, Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. É uma alusão ao eu sou que Deus diz a Moisés para mostrar essa grandeza, não só da realeza, mas do poder eterno de Deus que existe antes de todas as coisas. É nessa autoridade, é na autoridade do nome de Jesus que você pode ir. É na autoridade do grande eu sou, Moisés, que você vai. Você não vai no seu nome. Você não vai contar uma história acerca de que você fez, mas daquele que fez algo através de você. Então é no nome do grande eu sou que você vai. Esta é a sua autoridade, esta é a sua credencial. E é isso que nós precisamos compreender, que é na autoridade do nome de Jesus que a gente é capaz de fazer algo. É no nome de Jesus que a gente, de fato, tem autoridade para chegar e dizer acerca da salvação, acerca do Evangelho. Porque Ele é o transformador, é Ele que faz as coisas nas nossas vidas. Então é na autoridade do nome de Jesus, é por Ele, através dEle, que existimos e nos movemos o tempo todo. É Ele. Então não é através do seu nome, mas é através do nome dEle. É isso que Ele nos ensina no Evangelho o tempo todo. Vocês vão fazer grandes obras através do meu nome, através de mim. E nós nos esquecemos disso. A gente acha que é através da nossa sabedoria, que é através da nossa capacidade, que é através da nossa força. A gente acha que a gente consegue fazer as coisas por nós mesmos. E não é verdade. A gente faz através do poderoso nome de Jesus. É Ele que produz a transformação. É Ele que salva. É Ele que faz a grande obra no meio do povo, nos nossos corações, nas nossas vidas. Somente Ele, mais ninguém. É isso que nós precisamos compreender. O que nós precisamos fazer? Falar. O que nós precisamos de fato dizer aquilo que está nas Escrituras, aquilo que nós compreendemos nas Escrituras, que é tão simples, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem. É a mensagem que discorremos em toda a Bíblia.
desde a queda do homem até a salvação em Cristo, a Bíblia ela vem sendo montada, né, revelando a vinda do Salvador. Então Deus ama o mundo, pessoas, gente, ser humano, você, todos nós, que não poupou o seu filho, antes o entregou por todos nós. É nesta autoridade, na autoridade daquele que venceu a morte, daquele que abriu as portas da eternidade para as pessoas, para os salvos. E é no nome dele que você faz as coisas. É para ele que você faz as coisas. É para ele que você existe. É para ele que nós estamos aqui. É por ele. Não é para a oitava, não é para mim, não é para nenhum membro. É para ele. Você existe para ele. Nós existimos para ele. Vivemos para ele. Nós erramos quando achamos que vivemos para nós. Erramos muito. É para ele. E é na autoridade dele que a gente realiza as coisas. Só ele. Moisés, ele continua falando. Na verdade, Moisés está dando várias desculpas para não chegar aonde tinha que chegar. Ele está tratando as coisas de uma forma absurdamente diferente daquilo que precisa ser feito. A questão da capacidade. A questão agora é da autoridade. Ele quer saber, né? E depois ele quer saber o que ele precisa dizer. A gente se preocupa com isso. Eu disse, conta a história. Mas mesmo assim a gente fica meio indeciso. E Jesus fala uma coisa muito interessante para nós. Quando vocês estiverem aí, por aí, e vocês foram confrontados, não se preocupem. O Espírito Santo que habita em vocês vai colocar na boca de vocês a palavra necessária. Muitos já tiveram essa experiência. Puxa vida, eu falei e nem sabia. Falei coisas assim que impactou, que mexeu no coração de alguém. Como assim? Essa é a promessa de Deus, de que você será capaz sim de fazer a grande obra. E a gente tem várias experiências, e essas experiências acontecem no ordinário da nossa vida, é no trabalho, é em algum lugar, é com um vizinho, é com um amigo, é com um parente. Em momentos especiais, em momentos de dor, em momentos de confronto, em momentos mais diversos, Deus nos planta naquele lugar. E ali nós temos que abrir a nossa boca e falar. E fale. Sabe qual é o nosso medo? É que a gente fica com medo de desagradar as pessoas. Não, mas se eu falar isso, fulano vai ficar com raiva de mim. Fulano não vai nem olhar mais para mim, não vai conversar comigo. Não é assim. A gente precisa dizer a verdade. A gente precisa dizer. A gente precisa falar. Há muitas estratégias para dizer isso. Você não precisa ser grosso, mal educado, chato. Há muitas formas de dizer a verdade. Há muitas formas de colocar o evangelho na mesa sem ser chato. Há muitas estratégias. E nós precisamos, de verdade, produzir isso na vida das outras pessoas de uma forma intensa, de uma forma profunda. Porque as pessoas estão perdidas. Sofrendo. Mas sabe qual é o grande problema? Nosso. É que às vezes a gente está tão vazio quanto os demais. A gente está vazio também. A gente não está tendo experiências profundas com Deus. Então a gente quase que está na mesma situação. Então nós precisamos rever nossos valores, rever as nossas vidas na presença do Pai. Mas a questão de Moisés, Deus, como é que eu vou fazer lá? O que eu vou dizer para esse povo?
que eu vou dizer para eles? Quarto lugar e último lugar, Moisés chega ao verdadeiro ponto da sua alma em relação à grande missão que Deus estava lhe propondo. Ele diz a verdade. Ele diz assim: Deus, envie aquele que o Senhor tem que enviar, menos a mim. Indisponibilidade. Ou seja, eu não quero fazer. Não estou a fim de fazer. Ele se colocou indisponível para a grande obra. Essa era a grande questão dele. Tudo demais foram desculpas que ele foi dando até chegar no ponto. E todas as questões que ele foi colocando a respeito da capacidade, Deus resolveu. A respeito da autoridade, Deus resolveu. A respeito do que falar, Deus resolveu. Mas quando ele diz: Deus, eu não quero ir, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí eu fiquei pensando nas desculpas que a gente dá para não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazermos. E sabe qual é o grande perigo? É que a gente acredita nessas desculpas. E são razoáveis. São boas. E você poderia falar para qualquer um e muitos vão te apoiar. Pensa nas suas. Nas últimas desculpas que você deu. Ô pastor, estou trabalhando. Beleza. Claro que eu não vou falar para você sair do seu trabalho para sair aí. É boa. Vai lá no seu trabalho, não existe ninguém. Pensa nas últimas desculpas. Foi assim que Moisés fez. Porque às vezes a gente não tem a coragem de dizer o que Moisés disse: Deus, eu não quero ir. Na verdade eu não quero ir. Eu quero continuar na minha. Está muito bom assim. Minha vida está assim, está boa e tal. Então eu não quero ir não. A gente tem disposição para muitas outras coisas. Mas a verdade do nosso coração é que para algumas outras coisas que a gente julga importante, a gente não tem. Indisponibilidade. Pensa nisso. Pensa nisso. Para algumas coisas você está muito bem disposto. Você, por exemplo, está muito bem disposto se alguém te chamar para um churrasco, para uma festa, para uma viagem. Mas não tem muita disposição para oração. Aí está cansado, trabalhou a semana toda. Não é verdade? Não tem muita disposição para um trabalho voluntário que vai alcançar outras pessoas. Estou cansado, tenho outras prioridades. A gente consegue lidar com isso de uma forma muito terrível. E a gente vai acreditando nisso. E Deus nos olhando, e Deus nos vendo. Mas basta pintar um problema mais sério que nós arrumamos tempo para tantas outras coisas. Quer uma coisa? Vou dizer uma coisa muito dura. A gente não tem tempo para visitar um amigo, um parente. A gente nunca tem tempo e nunca tem dinheiro. Não é isso? Mas se ele morrer, você arruma o quê? Tempo e dinheiro. E eu lhe pergunto, para quê? Para ver defunto? Que valor tem isso? A não ser social para a família. A gente tem essas questões terríveis dentro da gente, o tempo todo. A gente lida com isso e vai arrumando um jeito para a consciência não doer tanto e o coração não ficar muito ferido. Eu mudei essa concepção há muitos anos na minha vida. Mudei muito tempo. E nós precisamos, de fato,
pensar acerca da grande obra que Deus nos chamou para fazermos. E sairmos da nossa zona de conforto, sairmos, né, da nossa zona onde a gente vive bem, para irmos ao encontro daqueles que estão vivendo uma vida extremamente difícil, sem salvação, perdidos, completamente distantes, e que uma eternidade está em jogo. A gente não presta muita atenção nessa questão de que há uma eternidade. A morte é certa para todos nós. A gente não sabe o dia nem a hora, mas ela é certa. Mas a eternidade também é certa. E aonde vamos passar a eternidade? Aonde o meu amigo vai passar a eternidade? Aonde você vai passar a eternidade de verdade? Talvez você não tenha essa noção, essa compreensão exata do significado da eternidade. Talvez por isso você não se importe tanto com os outros, porque você não está se importando nem com você. Então você leva uma vida bem tranquila, como se isso não fosse acontecer. E não é verdade. Moisés diz para Deus: Deus, envie aquele que o Senhor tem que enviar, menos a mim. Manda o outro, fala com o outro, diz para o outro. Ok? Mas não pense que as coisas ficam tranquilas, não. Há um preço a se pagar pela desobediência, pela indisponibilidade. Há sempre um preço a pagar por essa indisposição. Então o chamado de Deus para nós é nós pensarmos seriamente acerca daquilo que Deus nos chamou para fazermos. Ele nos capacita, nos dá autoridade, põe na nossa boca o que temos que falar. Então nós precisamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ser a resposta de oração que você mesmo está fazendo. Seja você a resposta de oração. Hoje à noite, eu fiquei pensando nesse texto, nessas questões, para compartilhar, para falar com você, para dizer para você: Deus nos chamou para fazermos uma grande obra. Que você pense seriamente acerca daquilo que você tem dado como desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Seja no ministério, seja em casa, seja no trabalho, na escola, onde você estiver. Há uma grande obra e Deus resgatou você, Deus te chamou, Deus tirou você das trevas, Deus te deu de fato esse resgate da eternidade, dessa relação com o Pai, porque Ele tem para você uma grande missão, que é falar do Evangelho, falar da salvação no nome de Jesus. É o que nós temos para hoje. Na verdade, nós temos para agora. Não é para amanhã, é para hoje, é para agora. Então pense nas desculpas. Pense nas desculpas. E não são poucos, razoáveis. Repito, elas são razoáveis. A gente acredita nelas. Elas são tão boas que a gente acredita. Mas são desculpas. Lá no fundo você sabe que é. Você podia fazer mais. Muito mais. Você podia ir além. Muito além. E nós precisamos disso nas nossas vidas. E hoje à noite eu quero chamar a sua atenção para isso. Há muito que se fazer. E Jesus, ele diz uma coisa muito interessante no Evangelho de Mateus. Ele diz assim: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vou repetir, ele disse: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Mas ele fala isso num contexto religioso enorme. Enorme. Não faltava religião, não faltava religiosos, faltava gente comprometida com o Evangelho, com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Aí eu digo que a seara continua grande, mas os trabalhadores continuam o quê? Poucos.
Porque está todo mundo preocupado com os seus afazeres. Está todo mundo preocupado com o seu trabalho, com a sua casa, com os seus negócios, com a sua vida, que o reino de Deus está ficando de lado. Está todo mundo preocupado com aquilo que importa para ele, mas o reino de Deus está ficando de lado. Não, pastor? Sim. Por isso a gente se surpreende que as coisas não vão dando muito certo na nossa vida. A gente se surpreende porque as coisas não acontecem na nossa vida. É simples. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, hein? Hein? Em primeiro lugar, e as demais coisas. Só que a gente inverteu isso. Nós procuramos as demais coisas em primeiro lugar e o reino de Deus fica depois. Cuidado. Isso tem um preço alto demais. O preço é alto. Muito alto. Nós vamos tomar a ceia. Logo. E é sempre um desafio estar diante da mesa do Senhor. Porque é a lembrança de tudo que Ele fez por nós. A ceia tem esse poder de nos transporta para o passado. Faz a gente pensar no presente, como que a gente está refletindo conscientemente a vida com Deus. Ela também nos fala da perspectiva do futuro, como vamos estar com Ele ao beber, né, da videira, né, do fruto da videira lá na glória com Ele. Então a ceia tem esse poder, mas mais do que isso, no presente ela tem o poder de chamar a nossa atenção do que nós estamos fazendo com o reino de Deus, aonde Ele está nas nossas vidas. Aonde Ele está nas nossas vidas. Aí eu fico pensando, o que Deus tem que tirar para que você acorde para o reino de Deus? Porque às vezes Deus está te abençoando demais, te atrapalhou. Tem isso, às vezes recebe tanta bênção que atrapalha. Em vez de melhorar, atrapalha. Então Deus tem que falar, opa, vem cá. É isso. Então cuidado. Não inverta as demais coisas como prioridade para a sua vida. Porque o reino de Deus continua sendo a primeira coisa. E precisa ser a primeira coisa nas nossas vidas o tempo todo. Todos os dias, toda hora. Quando isso é invertido, é problema. É muito problema para nós. A seara continua grande. E os trabalhadores continuam poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Você pode ser um trabalhador. É você. Não é o outro. É você. Então, ao tomar da ceia, pense nisso. Aonde está o reino de Deus? Moisés falou para Deus, Deus, eu estou bem aqui. Está tudo legal aqui. Estou cuidando das ovelhas do meu sogro. Estou casado. Estou aqui no monte. Tem 40 anos que eu estou aqui. Porque a vida de Moisés foi essa. 40 anos no palácio. 40 anos no deserto. E depois 40 anos conduzindo o povo através do deserto. 120 anos morre Moisés. Está muito boa a minha vida. Agora o Senhor vem e me fala essas coisas, vai atrapalhar tudo que eu tinha planejado na minha vida. Vai atrapalhar o esquema. Não é assim que você pensa? Às vezes Deus não põe a mão não, que você vai atrapalhar. Vai me tirar do sossego. Eu vou ter que largar algumas coisas, vou ter que deixar outras. Não é assim que a gente pensa às vezes? Tem até medo. Tem gente que não tem coragem de falar assim, Deus, faça a tua vontade na minha vida. Morre de medo. Está tão bom do jeito que está, que se Deus fazer a vontade dele, atrapalha. É. E Deus vai dando corda para você enforcar. Depois puxa. Onde está o reino de Deus na sua vida, querido? De verdade, onde está o reino de Deus?
Não se esqueça disso. Há uma grande obra a ser feita. E Deus conta com você. Deus chamou você. Deus chamou você. Não foi o outro, foi você. Ele quer usar você. Ele capacita você. Você pode dizer, eu não sei. Deus sabe. Eu não posso, mas Deus pode. Deus pode. E é isso que precisamos. Só dizer, Deus, eis-me aqui. Envia. Envia-me a mim. Só isso. Vai de coração. E Deus vai usar você grandemente. E vai te abençoar grandemente. Aí sim as outras coisas vão crescer na sua vida. As outras coisas vão crescer na sua vida. Nunca o contrário. Primeiro eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, na hora que eu tiver um tempo. Vou aposentar primeiro, depois eu faço a obra. Poxa vida. Vai dar o bagaço para Deus? Vai dar sobra para Deus? Ou seja, faça isso não. Feche seus olhos, pense um pouquinho. Aleluia, Senhor. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Sabe, hoje é uma noite de você se colocar na presença do Pai. E dizer isso para Ele. Que as prioridades estavam erradas. Que os valores estavam invertidos. Que o reino de Deus de verdade foi deixado de lado. A grande obra foi deixada de lado. As preocupações maiores, na verdade, são com as suas próprias questões, com o seu próprio umbigo. Que você vive em função do comer, do beber, do vestir. Só isso que é a sua vida o tempo todo. Mas hoje Deus te chama para mudar isso no seu coração, em nome de Jesus. Há muitos amigos, há muitos parentes que precisam de salvação. E Deus quer usar você. Não é o outro, Deus quer usar você. Deus chamou você. Ele capacita você. Ele te dá autoridade do nome de Jesus. Ele coloca a palavra na sua boca. Não seja indisponível, indisposto a fazer a obra do Deus Todo-Poderoso. Que hoje à noite, ao beber do cálice, ao comer do pão, você assuma um compromisso com o Pai. Que hoje à noite seja uma noite de renovação na sua vida. Dizer, Deus, eis-me aqui. Que comece um novo tempo, uma nova história na sua vida. Que você recupere o tempo perdido. Que a grande obra que está proposta você realize. Ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor fale aos corações profundamente. Mais do que isso, o Senhor continue falando, despertando. Que o Espírito Santo do Senhor convença. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor envolva cada um aqui nessa noite. Estamos diante da mesa do Senhor. Falhos que somos, pecadores que somos. Lhe pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Ó Deus, que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre nós. Todos os nossos pecados sejam purificados. Qualquer um deles, Pai. Qualquer um deles. Sejam, ó Deus, retirados das nossas vidas. Que os nossos corações sejam limpos. Que a nossa alma seja limpa do sangue do Cordeiro. E ao beber do cálice, comer do pão, não só reafirmamos a nossa relação profunda com o Senhor, a nossa identidade, mas o nosso compromisso de fazer diferente. Ó Deus, de ir para a seara. Ó Deus, ser os trabalhadores que o Senhor deseja para a glória do Teu santo nome.
Que seja assim, ó Pai, ao beber do cálice e ao comer do pão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é oferecido por vocês. Comei dele tudo. Depois de cear, ele tomou o cálice, mostrou aos seus discípulos e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Bebei dele tudo. O preço do nosso resgate foi o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus ali na cruz do Calvário foi o preço pago para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Para que nós pudéssemos entrar na glória celestial. Para que hoje você pudesse ter o privilégio de ser chamado filho de Deus. Privilégio de ter a esperança da glória palpitando dentro de você. A honra de pertencer ao povo mais feliz da terra. A ceia, ela nos traz esta liberdade de dizer que nós somos filhos de Deus, por causa do grande amor dele por nós, na cruz do Calvário. Adotivos sim, mas filhos dele, amados por ele,